fuder, porra! Vi uma cena muito bela. Vambora! Vamos sair daqui, por favor! Vambora! Eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. Eu tenho um quesito, eu tenho uma comunidade. E eu vou pra briga sim. Você desceu. Mas veja bem, eu vou ser bem claro. Se a gente não chegar a um acordo, eu vou ajudar meu amigo Jaider. Eu amo Jaider de coração. Quebrei da Portela. Meu Deus, não é eterno. Eu não sei de onde vieram essas brancas. Vale um ranking de alegoria. Vamos agora para nossa segunda noite. Já tem escola entrando na pista. A segunda escola, a primeira escola a se apresentar na segunda noite foi a Unidos da Tijuca, com o enredo Logunedé, Santo Menino que Velho Recruta, do carnavalesco Edson Pereira, os enredistas Matheus Pranto e Rodrigo Hilário. A nota geral foi 39,8, isso sem considerar os destaques. O que você achou do desfile da Unidos da Tijuca? Olha, preciso falar que queimei minha língua, tá, meu amor? Porque assim, Tijuca, gata, você ressuscitou, né? Você fez algo muito legal, muito bacana, eu gostei. Gostei porque, assim, narrativa bacana, narrativa legal, deu para entender a história do orixá, embora eu tivesse com alguma má vontade com o samba, mas conseguiu se provar. Assim, Edson, inspiradíssimo. E legal esse apoio. Lucas, fala de novo o nome dos enredistas, porque a gente precisa falar sobre esse apoio, que era uma coisa que o Edson tinha muita... era uma falha ali no caminhar dele enquanto carnavalesco, de ter esse apoio do enredista. Qual o nome dos amigos aí? O enredo da Tijuca foi desenvolvido por Matheus Pranto e Rodrigo Hilário, que fizeram um belo trabalho, né, Fã? Isso, e é importante, obrigada, é importante a gente frisar pelo seguinte, o Edson ele é conhecido pelo gigantismo, por carros bem acabados, por muito bom gosto, só que nessa questão de narrativa, às vezes ele se perdia. Ok, que a nota ainda não foi alcançada, mas a gente vê uma evolução. E eu acho que nesse aspecto, a Tijuca ela consegue uma própria evolução em relação ao que ela apresentou nos carnavais, né? E o próprio Edson, ele retomar, né, uma crescente na carreira, retomar a sua segurança. Eu gostei do que eu vi. Fantasias leves, a escola com uma paleta de cores muitíssimo interessante, leve como o orixá. Né? Foi um frescor assim que eu vi em pista. Até acho que, no geral, foi até um pouco mal julgada em alguns aspectos. Me lembrou muito o enredo do Guaraná. Não sei por quê, talvez pela colocação dela. Tem alguma coisa que me remete muito a esse desfile de 2022, porque, num todo, eu acho que a Tijuca merecia uma colocação melhor. Mas eu tenho que realmente falar que a escola ela deu um passo à frente do que ela mesma estava apresentando em anos anteriores. Eu gostei. Mesmo com a colocação que não era aquilo que se esperava, né, dos tijucanos, eu preciso falar que é uma Tijuca mais jovial, uma Tijuca que, enfim, respira um pouco aliviada, precisando do resultado. Mas o caminho está bem pavimentado. Diogo. Bom, nisso da Tijuca, Logunedé, né? Vocês falaram aqui da questão dos enredistas, e eles tinham um desafio gigantesco, porque esse é um enredo cheio de licenças poéticas do carnavalesco. Então, para você conseguir colocar o enredo, a gente tem várias inserções que elas não têm necessariamente fundamentação religiosa. Isso é muito desafiador, inclusive polêmico. Então, a gente não tem itãs. Os itãs são os que dão fundamentação religiosa, né, ao culto aos orixás. A gente não tem os itãs sobre, por exemplo, o que Logunedé aprendeu com outros orixás. Então, essa é uma licença do carnavalesco, essa é uma licença dos enredistas. Agora, vale ressaltar na questão de nota, a Tijuca não perdeu ponto por conta do que estava escrito, ela perdeu ponto por não ter conseguido representar bem aquilo que ela escreveu. Então, foram notas tiradas em concepção.
uma jurada tirou nota da ala que se referia a EUA, porque falava que Logunedé aprendeu com ela como se esconder e a ala tinha cores fluorescentes, que justamente se destacam. Então, existe uma disparidade de significado entre o que está escrito e o que está representado. E o mesmo aconteceu com uma outra ala que retrata os jovens e que o jurado também não viu símbolos que façam alusão àquilo que a ala propõe. Então, a gente tem aqui ainda uma questão a ser corrigida no que se refere à concepção do carnavalesco. Mas, reitero também o que a Van disse, dentro da proposta, a Tijuca desenvolveu bem, a questão estética é belíssima, eu acho um desfile muito bonito, acho muito feliz realmente a parte estética da escola e como ela conseguiu superar esse desafio de um enredo que tem muito de idealização e não necessariamente de concretude religiosa. Dan, e você? Eu acho que Tijuca lacrou das inimigas com nome de respeito, 2 nomes de respeito, que é Matheus Pranto e Rodrigo Hilário. Os enredistas mataram a pau essa bola dividida aí, que é o enredo ansiado pela comunidade, com um carnavalesco que eu tenho lá minhas questões enquanto autoria de enredo. Eu acho que o Edson sempre peca um pouco nesses pontos. Haja visto os últimos trabalhos dele na outra escola tijucana, no Salgueiro. Mas aqui na Tijuca foi entregue algo muito além do que se esperava, pelo menos para mim. Eu me diverti a beça com o que eu estava cantando. O samba Ito Melodia defendeu de uma forma brilhante, isso a gente tem que falar, porque isso ajuda muito para que a galera tenha boa vontade em ver o enredo. No ano que a gente teve muito problemas de caixa de som, acho que a Tijuca, com a voz do Ito, foi um diferencial muito importante para ela. Ele até ganhou estandarte, né, de melhor intérprete, e isso deu uma sustentação para um desfile que tinha lá seus problemas de acabamento, sim, de concepção, como o Diogo falou, mas que, no geral, eu acho que poderia estar mais acima da tabela, sim. Eu não vejo a Tijuca no 9º lugar, não. Eu vejo a Tijuca ali beliscando ali para um G6, por toda a questão de... Se tinha um quesito antigo no carnaval carioca, que era conjunto, né? Quando você analisava o pacote como um todo, né? O desfile como um todo, né? Eu amava esse quesito. Eu acho que, como um todo, no Rame-Rame, a Tijuca veio muito bem, veio muito melhor do que ano passado. Eu vejo esse desfile muito superior até que o próprio Guaraná, que a Van falou. E surpreendente. De fato, ela lacrou o fiofó das inimigas de verdade. Para mim, é um desfile 10 de 10 e uma gratíssima surpresa. E reitero, parabéns mais uma vez, Matheus Pranto, Rodrigo Hilário, pelo trabalho incrível de enredo que vocês fizeram com essa bola dividida, que foi Logunedé dentro da Unidos da Tijuca. Olha, e você, Luquinhas, o que você achou? Tijuca. Eu concordo muito com vocês nessa análise. Eu acho que a Tijuca surpreende muita gente, né? Me surpreende, inclusive. Assim, pelo que a gente via de foto, pelo que a gente via de barracão, eu já esperava uma Tijuca grandiosa que estaria para disputar o G6, né? Muita gente já colocava sempre ela lá para jogar por baixo, para não estar por rebaixamento. Para mim, a Tijuca ia brigar pelo G6 mesmo. Eu acho que ela não briga porque tem alguns problemas. Para mim, eu só não coloco ela como orgulho da professora, pensando inclusive nas outras escolas que vêm pela frente, pelo último setor, pela virada que tem ali, que eu acho que é uma virada muito abrupta. Eu acho que até pelo que o Diego fala, né, de como se encaixa o enredo, eu acho que a parte final do enredo tem essa virada meio abrupta e talvez, para mim, não seja nota 10, assim. Mas ela dá um gancho incrível para Beija-Flor. Tijuca dá um gancho incrível para Beija-Flor, que é a próxima escola, porque aquela última escultura do último carro da Tijuca é neguinho puro. Aquilo ali foi inspirado em Neguinho da Beija-Flor. Uma homenagem ao menino Neguinho. Uma homenagem belíssima, belíssima. Ai. Mas vamos lá, Onde colocamos, então, a gloriosa Unidos da Tijuca? Que veio com a Anitta como samba, né? Só faltou a Anitta, mas enfim. Van? Então tá bom, né? Orgulho da professora também, calma, né? Não vamos emocionar. Mas então tá bom. Então tá bom.
Dan. Então, tá bom. Então, tá ótimo. Então, fechamos. Então, tá bom. Mais uma escola aí no Então Tá Bom, que é bom, né, gente? Então Tá Bom não é ruim, não. Então Tá Bom é bom. Passou Tá legal. bom, exato. E agora vem a campeã do carnaval, vencedora aí do prêmio de desfile do ano no carnavalesco, a Beija-Flor de Nilópolis, com o enredo Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas, o carnavalesco João Vitor Araújo, os enredistas Bianca Brandes, Vivian Pereira e Guilherme Negro, mais uma escola nota 40. Dan, o que você achou da Beija-Flor? Eu achei luxo, opulência, um desfile com cara de Beija-Flor que metia muito medo em todo mundo na década de 2000, 2010. Em formas, em acabamento, em luxo, acho que muito esmero, o trabalho do João Vitor incrível. É uma homenagem, ok? Uma homenagem para mim. Como era o termo que a gente conversou uma vez, Diogo? Você falou uma carta branca, uma carta de dedicatória, de homenagem. Tinha os elementos da religiosidade. Estou tentando lembrar o. Tinha os elementos de homenagem à religiosidade de Laíla como um todo, todas as vertentes dela. Para mim, ele poderia explorar outros aspectos da vida de Laíla. Eu acho que falha nesse ponto. É aquilo. Ele falha em narrativas. Eu acho que ele poderia ser mais exploradas, outras narrativas, outras visões. Eu acho que a questão dele em outras escolas é muito bem representado no samba. No desfile tem, acho que se não me engano, um tripé que faz essa referência ao desfile de Salgueiro. Mas é algo tão mítico que poucas pessoas sabiam disso, pelo menos eu não sabia, eu soube ali que alguém me contou na arquibancada, a questão da imagem de Iemanjá, que acho que tem em algum momento do desfile, né? Enfim, eu acho que ok, é o desfile campeão, não vou questionar o jurado não, o jurado quis dar 40, é 40 que ela recebeu por mérito, eu acho muito mais em questão de luxo, de opulência, do que narrativa, não é um enredo para mim, nada revolucionário e inovador, mas ele cumpre seu papel enquanto homenagem. Se Nilopolitano tá feliz, eu tô feliz. Entendeu? Porque mais insuportável do que o Nilopolitano mal-humorado é o Nilopolitano feliz, entendeu? Então, meu amigo Diogo, para você, me fala, o que teu coração Nilopolitano campeão sentiu quando viu esse desfile acontecendo na pista, a concepção desse enredo? Olha, se eu for deixar o coração nilopolitano falar, a gente vai extrapolar todos os tempos possíveis aqui. Vocês me acompanharam durante todo esse pré-carnaval com a Beija-Flor, vocês sabem o quanto isso foi especial para mim. Então, assim, vou ser mais técnico aqui dentro dessa análise, para igual a Van, deixar o coração nilopolitano um pouquinho de fundo. A Beija-Flor, da mesma maneira que a gente comentou aqui, por exemplo, sobre a UPM, que já errou antes de entrar na avenida, a Beija-Flor, ela é uma escola, acho que esse termo cabe muito bem, inclusive na questão de enredo, extremamente bem amarrada. Então, o que você lê na sinopse, você ouve no samba e você vê na avenida. Assim, não tem margem, não tem nenhuma margem para que você possa falar, nossa, isso não estava aqui, isso não estava ali. E obedece, inclusive, a ordem cronológica. Você ouve o samba, ele começa ali com Xangô, e o Xangô está no Abre Alas. O samba, ele termina com essa conclamação, chama João para matar a saudade, e o desfile termina, assim, com um carro em homenagem a João, ao próprio Laíla, e com a maior obra conjunta dos dois, que é Ratos e Urubus. Então, assim, se você for pegar a questão de leitura de enredo, não tem, assim, o que colocar de ponto deficitário enquanto leitura. Inclusive, eu tenho que fazer só essa observação, porque um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a iconografia do carro Abre Alas da Beija-Flor. Ai, que susto, Diogo. Eu achei que você ia fazer do último carro e já ia cair da cadeira aqui. Não, esse daí já tem vários. Deixa as análises para 1989. Deixa as análises para 1989. Mas o que o João Vitor fez no que se refere
a símbolos, inclusive nos setores que falam sobre os carnavais do Laíla, ele trazer aquela sereia daquele jeito lírico, num carro. Esse era um enredo muito beija-flor, isso era muito para o nilopolitano. Mas ele teve, para mim, uma delicadeza e uma inteligência tão gigantesca de colocar num carro algo que é muito simbólico do Salgueiro e fazer com que aquilo ainda ficasse com cara de beija-flor no desfile, não é para qualquer um. Não é qualquer carnavalesco que alcança isso. Isso tem genialidades, tem semiótica de carnaval. Vai além da questão da nota meramente dita. Então, assim, enredo, de verdade, eu acho a Beija-Flor de Nilópolis impecável. Aquilo que ela se propôs e aquilo que ela falou que ela ia fazer, ela fez. Ela não deveu. Só que, para mim, e aí posso estar misturando emoção, para mim, ela extrapolou na delicadeza e no sentimento. Eu, enquanto nilopolitano assistindo esse desfile, e todos os símbolos contidos ali, é maravilhoso. Enfim, esse carnaval vocês vão ouvir muitas vezes, e eu ainda quero fazer de verdade um vídeo só sobre a iconografia dessa alegoria. Aliás, falando em vídeos, logo mais desses vídeos e outros tantos, o Diogo vai apresentar aqui no nosso canal, no Vale Escrito, o trabalho que ele faz aí de estudos de enredos, de estudos de iconografias, vai estar aqui no nosso canal também. E lembrando, as imagens que a gente está passando aqui é do canal do Diogo. Se você não segue o Diogo aqui no YouTube, siga o canal do Diogo Lima. Tem todos os desfiles que você possa imaginar, do Rio, de São Paulo, de Vitória, de Porto Alegre, de Uruguaiana, de Belém. Ainda não, mas eu vou. Ainda, mas em breve terá. Porque aonde há um batuqueiro e uma porta-bandeira, tem o Diogo com o celular ali filmando. Pode ter certeza. E você, Ivan, o que te toca aí esse desfile de Beija-Flor? Gente, assim, é um desfile que 3 coisas me chamaram muita atenção, e uma delas é o enredo. Além de samba e bateria, o enredo, gente, não é aquilo que a gente quer ver. É simplesmente a relação de Laíla com a Beija-Flor. Ponto. Eu queria ver mais recortes de Salgueiro? Gostaria, né? Até para a gente saber que o Laíla, ele não... Vou até refazer aqui minha frase. Isso só valoriza a relação que ele tem com a Beija-Flor. Porque olha que curioso você ser nascido e criado no ponto A, se dedicar a esse ponto A e fazer toda a sua trajetória e desenvolver um amor tão profundo, tão verdadeiro, tão grandioso em outro lugar. É incrível, porque os mais antigos, os mais experientes, eles podem falar muito do começo de trajetória de Laíla no Salgueiro. E olha como é que o curso da história se modificou, né? Dele e do João também, né? Saindo do Salgueiro para Beija-Flor. Então, a história que eu gostaria de ver, um pouco mais ampliada, ela não acontece. Mas o Diogo, ele foi cirúrgico. Aquilo que a Beija-Flor se propôs a fazer, ela fez. E aí entra um pouco do pragmatismo do carnaval. Ela não quis inventar roda, ela não prometeu mundos e fundos, ela apenas trabalhou. E se tem uma escola que baixa a cabeça e trabalha, essa é a Beija-Flor. E era impressionante por causa disso. Tá? E ela faz um desfile que ela apaga a auto-homenagem de 2019, aquele desastre, né, Diogo? E para falar de Laíla, para falar de si mesma, horrível. Tá prontinho. É isso. Então ela consegue. A gente pode falar de outros quesitos, a gente pode falar de outros aspectos, algumas notas que eu não concordo, né? Respeitosamente, frontalmente eu não concordo, mas a gente está aqui para debater enredo nesse vídeo. Em questão de narrativa de enredo, gente, super entregue. Então, não tinha que ser canetada em absolutamente nada. O enredo estava entregue, mastigado, posto. E as alas representando carnavais icônicos da Beija-Flor, onde você tinha o DNA puro do Laíla, aquilo assim foi de uma grandeza
imagino com essa no Ninopolitano. Minha mãe até agora tá assim. E aí, Mas só um ponto e vírgula, você falou disso, nem é desse vídeo, mas enfim, a evolução. Cara, eu tava gravando, mas eu falava para as pessoas do lado, gente, isso é a evolução do Laíla. O Laíla tá aqui, isso é a evolução do Laíla. É isso. Desde o último carnaval do Laíla, Beija-Flor não evolui assim. Exatamente. Então entra um pouco do pragmatismo que o carnaval precisa. E é isso. Por isso é aquilo. Tanto que Laíla estava presente, que o som de desfile da Beija-Flor é superior a de todas as outras 11 escolas. A qualidade de som estava impecável. Acho que foi a única que a gente não tem o que falar de qualidade de som. Sim. Incrível como funcionou ali. Uhum. Exatamente. Bom, então vamos botar no charts, né? Vamos lá, Van. Olha, orgulho do Laíla. Vou aqui até improvisar. Orgulho do Laíla. Boa, claro, categoria diferente. Orgulho do Laíla. Nossa senhora, meu Deus, orgulho demais. Ai, gente, olha, desculpa se jogar água no chope de vocês, mas para mim então tá bom. Deixa, Diogo, deixa. Não, já tá E deixado, você, Lucas? Eu tô com você, Dan. Eu tô com então, você. Tá eu bom. acho que é uma Beija-Flor, um cara de Beija-Flor, mas eu acho que eu tô muito na sua análise. Eu acho que é muito, tipo, porra, é muito mais do mesmo. Eu já vi esse desfile da Beija-Flor, acho que pelo menos umas 2 vezes na última década, entendeu? Não liga não, Diogo, não liga. E aí, temos um empate. Quem desempata? Ué, quem desempata ali é essa, ela foi campeã. E aí, Diogo? Você desempata, é tua escola, né? Gente, não tem como, é muito orgulho da professora. Vai, Gabriel Davi, a palavra é tua. Vamos botar no orgulho da professora, vamos fazer o Ninopolitano feliz, Lucas? Vamos nessa. Porque é você, Diogo, porque você é um gentleman, porque olha, se tivesse outros aí amigos meus do Ninopolitano, eu não ia deixar não, viu? Eu ia batalhar pelo então tá bom. Bom, virando a página, vamos para o Acadêmicos do Salgueiro, Salgueiro de corpo fechado, do carnavalesco Jorge Silveira, enredista Igor Ricardo, a nota final, né, tirando os descartes, 39,6, bastante canetada aí, o Salgueiro. E aí, Diogo, o que você achou desse desfile do Salgueiro? Bom, achei o desfile do Salgueiro um desfile muito bonito, mas, de fato, com problemas na narrativa. E aí, a minha opinião pessoal, vendo o desfile, é a mesma dos jurados. Então, já aproveito e coloco também o posicionamento deles. Então, a gente tem, dentro do desfile do Salgueiro, problemas de temporalidade. Então, a gente tem uma defesa no enredo, por exemplo, que fala que os amuletos, os patuás, chegaram ao Brasil junto com os povos escravizados, sendo que no Brasil já existiam povos indígenas com seus amuletos. Então, já tem uma defesa errônea do enredo. E aí você ainda tem isso dentro do desfile, destacado em momentos distintos. Então, você defende isso numa hora e você coloca lá o patuá com os povos indígenas. Depois, mais para trás, voltam os patuás com os povos indígenas, e aí volta a confusão com a questão de origem. Jurados apontam também a questão da representação em alas. O setor do cangaço é um setor problemático. Falam que caiu ali, você não consegue ver nenhum tipo de ligação com o que veio antes, com o que vem depois. A ala que fala sobre a proteção no cangaço com mais representatividades islâmicas do que necessariamente do cangaço. E aí a gente já começa a ver problemas que ultrapassam o quesito enredo. Obviamente, isso também vai refletir, por exemplo, no quesito fantasia. Então, no que se refere à leitura de enredo e roteirização, o Salgueiro tem, de fato, um desfile bastante deficitário. E aí eu também tenho que concordar com as notas dos jurados. Vamos. Gente, é muito 10º perdido, né? Assim, vamos analisar aqui friamente. É muito 10º perdido. Ai, Salgueiro, olha, você me impressiona, assim, a cada ano você se supera. E eu fico sempre na dúvida, porque, assim, gente, são alguns carnavalescos, né? Foram algumas trocas nos últimos anos,
e algumas coisas persistem, assim, eu fico meio que assustada. E é muito ruim quando a gente resume o enredo, até mesmo na pista, a tá lá o preto velho macerando a erva. Aí para o preto velho de novo macerando a erva. E o preto velho macera. Então, assim, não é só isso. Se a história fosse apenas, entre aspas, né, isso, e eu não quero, né, fazer uma redução de importância, eu até entenderia. Mas o corpo fechado são várias manifestações onde a pessoa tem ali o seu ritual para se proteger. E aí fica maçante porque parece que está andando em círculo e não sai ali daquela coisa que está dentro da caixinha, sabe? Não explora outros meios. E aí, quando você chega numa outra situação, que é essa do cangaço, você cai de paraquedas literalmente. Você não tem ali uma condução, você não tem uma linha de pensamento onde você fala assim, caramba, cangaço também eles tinham um ritual de proteção. Nada ali te surpreende. Você leva susto. Que uma coisa é você se surpreender, que o desfile te faz pensar. Outra coisa é você levar um susto, porque as coisas são muito atropeladas, né? E a fantasia foi uma salada, era tanta coisa junta. Eu até acho que eu vi alguma coisa ali de budismo, tá? Olhando muito rápido, assim, se a minha memória não tá muito ruim, porque segunda-feira eu não estava bebendo muito, não. Mas, assim, foi muito de para. E ali o amigo budista estava ali também. Então, faltou ali um carinho, faltou ali um trato, faltou uma calma para explicar esse enredo, que, cara, era um enredo riquíssimo e se reflete na nota. A gente saiu com um monte de patuá no pescoço, com um monte de proteção, mas se protegendo do próprio Salgueiro, porque a gente não entendeu nada. É isso. Ai, olha, eu sou bem sincero com vocês. Para mim, esse desfile é o que passou, passou. Já vou até falar minha classificação dele no chart, sabe, Lucas? Porque assim, belíssimo, ele é. Riquíssimo, ele é. Bem acabado, ele é. Mas sabe aquele personagem de novela que é pobre e ganha muito dinheiro? Aí fica brega? Porque, sabe Lady Kate? Sabe a Lady Kate? Então, porque assim, tava no final, no rame-rame, tava burro, porque tava muito confuso. Já tinha uma vontade com cagaço, com cangaço não, com cagaço, só com cangaço no pré-carnaval. Já tava um cagaço, já estava assim um cagaço com um cangaço no pré-carnaval. Sim, sim. Por questão de samba. O samba que entrava do nada, né? Do nada, entrava sanfona, enfim. Aí eu tô vendo o desfile na maior boa vontade, porque eu gosto muito do trabalho do Leonardo Antan como enredista, né? Tem o selo do Carnavalice, eu tava muito disposto a entender o que tava, né, o que ele e o Jorge iam fazer. Porra, mas aí quando eu vi aquele carro dos Animaniacs, falei, porra, aí não tem como levar a sério, cara. Aí é islamismo, aí é budismo. Eu quero ver macumba, eu quero ver o corpo fechado, eu quero ver dogmas, eu quero ver signos, eu quero ver coisas indígenas, amuleto, patuá, figa, sabe? É belíssimo, tudo muito bem acabado. Aquele abre-alas, a gente falou dele no outro vídeo, é belíssimo, tem tudo que viado velho gosta, tem escadaria, tem vela. Destaque, tem vela, tem tudo, iluminação, é perfeito. Mas eu sinto ele meio oco no final das tantas, né? No final da entrega, é um desfile oco em conteúdo, porque quer se falar de tudo e não se entrega assim nada de fato, sabe? É aquilo, tipo, é o novo rico, sabe? Tava luxuosíssima, mas sem conteúdo, na minha opinião. Então, para mim, ele é só o que passou, passou. Não vou colocar no foi de cavaco e viola, né? Não é burro, porque tinha algumas coisas que era muito de uma leitura muito fácil, né? Não era totalmente burro, mas era mais bonito do que com substância, né? E para vocês? Tô com você, Dan, também. Eu acho que passou, passou. Diogo. Sim, o que passou, passou, e passou, tá passado. Por favor, Salgueiro, não repita. Você gosta de repetir. Não, então. Aí que tá. Já tem uns 10 anos que o Salgueiro vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Porra, nunca vem, cara. E pra você, Van? Não, o que passou, passou. Porque é mais um desfile que, enfim, vai para os porões das nossas memórias carnavalescas. Não digo que é burro, porque realmente o enredo é muito rico, a proposta é muito legal. Mas como se apresentou,
é assim, não vai ser lembrado, não. E Que você, passou, Luquinhas? Passou? Tô com vocês também. O que passou, passou. E agora, gente, tá virando na avenida. Um grande trauma que eu tenho na minha vida. Embarque nesse trem imediatamente. Ao Unidos de Vila Isabel. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Foi de fato o que aconteceu, né? Carnavalesco Paulo Barros, enredistas Vinícius Natal, João Vitor Silveira, Isabel Azevedo e Simone Martins. A nota final foi 39,7. Ivan, seu até bem complacente dos jurados, né? O que você achou? Não entendi legal, não, essa nota. Não entendi. Foi pouco descontado, sinceramente. Mas eu também acho que nós temos aí uma incompreensão, tá? No que a Vila quis dizer, melhor dizendo. Porque, assim, se a intenção era assustar, ela conseguiu. Aí já seria 40, porque ela conseguiu, né? Pra caralho, ela conseguiu. Mas, ao mesmo tempo, quando acaba não, da metade para o fim, fica uma mistura da Praça é Nossa com Arnold, com Punk, com Escolinha do Professor Raimundo, com Chapolin com dublagem meio bizarra. Assim, você já cai no bisonho, você já cai na gargalhada. Então, eu acho que foi uma grande pegadinha do Paulo. O que vai ser o susto? O desfile todo vai ser um susto. Porque, assim, Era metalinguístico, né? Exatamente. Então, tá entregue, é isso mesmo. Assim, algumas pessoas realmente ficaram muito empolgadas, porque vem aí, vai acontecer. Eu não esperava muita coisa, não. Assim, assustou bastante. Mas, cara, eu acho que não há nada pior do que, assim, foi burra. Eu não digo nem foi burra, porque eu acho que não tem nem categoria para esse desfile. Não há. Não há, gente. Sem condições de avaliar. Vocês conseguem colocar esse desfile em alguma categoria que a gente colocou aqui no ranking? Não entra. Não entra. Porque nem no que passou entra. Sabe por quê? Não pode ser esquecido. Para justamente não se repetir. Vila, pelo amor de Deus, gata. Nunca mais na sua vida. Você está entendendo? Tem certas coisas que a gente pode falar assim, não, eu quero esquecer disso. Não esquece, não. Porque se tu esquecer, tu vai fazer essa merda aí de novo. Então, se liga, tá? Se liga. Eu não vou... Só fazendo um parêntese, Ivan. Fazendo um parêntese. A gente esqueceu Corra que o Futuro Vem Aí e veio esta bosta. Se a gente não tivesse esquecido Corra que o Futuro Vem Aí, talvez isso não acontecesse, né? Aí enfim. É como fala o bom e velho Marx, né? Sobre acontecer a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Aí, ó. Tá aí. Tá entregue. Não falarei mais nada porque ainda estou batendo contato com o corpo jurídico. Passe a bola, Lucas. Passe a bola. Dan, você disse que tem onde ranquear, então onde vamos começar por aí, onde ranquearia? Para mim eu coloco ele de verdade no burra, no cuidado com a burra, porque assim, se fala-se muito, carnaval precisa dialogar, ter espaço, abraça todas as artes, abraça todos os enredos, abraça toda a pluralidade, principalmente quando convém algumas pessoas, né? É um desfile que, para quem entende de carnaval, quem gosta de carnaval, porque quando a gente fala nossa bolha, é um desfile questionável do início ao fim, desde quando se lançou, por vários aspectos. Mas, para quem não é da bolha, para quem liga a TV e quer ver um desfile de escola de samba, ele vê essas imagens, ele reconhece, ele tem leitura. Ele fica... Paulo Barros ainda, enquanto concepção plástica, essas pragas que ele põe desses efeitos, que a gente é mais batido, que a gente vê isso de trás para frente há 20 anos, mas ainda, para quem é fora da bolha, ainda gera uma celeuma, ainda gera uma comoção. Falar que está mal acabado é tolice, porque está muito bem acabado, muitas coisas nesse carnaval de Vila Isabel. Mas é um desfile muito abaixo a história da escola de Vila Isabel. É um desfile muito aquém ao potencial artístico de profissionais que trabalharam para fazer essas alegorias, esses carros. O enredista, o Vinícius Natal, eu tenho certeza que ele fez das tripas coração para extrair um leite dessa pedra maldita que foi esse enredo em Unidos de Vila Isabel para 2025, entendeu? Dito isto, não vou bater em cachorro morto,
O tempo é o senhor da razão e desse tempo ao tempo, e a gente está indo aí dos desdobramentos desses desfiles, o que aconteceu. Temos uma Vila Isabel pulsante, punjante, querendo retomar aquilo que é digno dela, a sombridade de enredos e sambas belíssimos, e temos o profissional fora da grande festa, quem sabe para rever seus conceitos, que eu acho muito difícil, para rever seus posicionamentos, para rever suas posições. Há espaço para o lúdico no carnaval? Há espaço para o lúdico, sempre houve. Mas a gente está num momento que a gente precisa ir muito mais além. Se o desfile de Vila Isabel não tivesse, se o profissional que executou o desfile de Vila Isabel não tivesse entornado o caldo como ele entornou, talvez não se teria tanta má vontade com o desfile em si como se teve. Mas aí ele entregou um pacote completo. Ele entregou algo vazio, plasticamente bonito, ok, em alguns momentos sim, mas vazio, com uma pedância enquanto pessoal que infelizmente respingou na má vontade das pessoas com o desfile, mais do que já geraria pelo enredo, pelo samba fraco e a narrativa. Você não se tem uma constância narrativa, você não se tem uma ordem cronológica que dá para entender alguma coisa. Então, para mim, eu classifico ele sim como cuidado com a burra. Quisera eu ser inteligente o suficiente para acompanhar o ritmo desse enredo de Vila Isabel. E você, Diogo? Gente, muito com vocês. Bom, 2 jurados tiraram ponto da Vila Isabel, 9.9, 9.8. Foi pouco canetada, canetada, digo mais. Foi pouco, mas tem uma curiosidade aqui, porque a jurada que deu 9.8, ela tirou ponto de algo que eu acho que ela não deveria tirar. Os 2 jurados, eles colocaram aqui uma dificuldade de entendimento do enredo, um enredo difuso, não tem ligação, você cita assombrações, e eu acho interessante que o desenvolvimento do Paulo Barros nesse enredo, eu acho que exemplifica muito a fala dele sobre a questão dos enredos afro e a dificuldade que ele tem de separar questões que são totalmente diferentes. Então, assim, o jurado cita, você tem uma ala que fala do Conde Drácula e a ala que vem em seguida é uma ala que fala da Iara. Gente, não dá para você colocar a Iara como uma assombração. Isso é mais do que um equívoco, isso é uma ofensa. Então, eu lembro quando a gente comentou sobre a questão do samba, né, em análise de samba, que tinha aquela frase, Curupira sai para lá. Gente, o Curupira é um personagem simbolismo maravilhoso, protetor das florestas, tem toda uma simbologia ecológica e de algo inerente à cultura brasileira, não é uma assombração. Então, assim, esse para mim, só isso já justificaria notas muito mais drásticas em relação ao enredo, porque realmente é de um equívoco gigantesco. Esse jurado tirou só 1/10. A outra jurada que eu disse que eu discordo de 1/10 que ela tira é porque ela fala que o Abre Alas não parece um trem, ele parece mais um barco. Gente, para mim ali, pelo amor de Deus, é um trem também, né? Por favor, tem as rodas da locomotiva, tem tudo lá. E o barulho, o carro era barulhenta beça, altíssimo. Exatamente. Assim, você coloca algo para tirar nota em algo que você tinha 300 mil coisas para tirar, você tira de algo que não faz sentido. Mas, assim, é um enredo todo equivocado, é um desfile que nem aquele meme, aí você até tenta se divertir, mas você não consegue. E nada de novo, tudo absolutamente já utilizado antes. É uma tristeza. É muito o que a Van disse, é não esquecer para não repetir. Mas, como enredo, é algo lamentável. Eu queria acompanhar também vocês nisso. Pois é uma situação... Foi muito ruim desfilar nesse desfile, porque eu desfilei olhando para o carro do Monstro S.A., que eu acho que, para mim, sintetiza um pouco o quanto... Sintetiza que esse desfile foi uma grande provocação do Paulo, sabe? Eu acho que o Paulo, ele provocou nesse desfile, e para dizer, eu faço o que eu quero mesmo, e vocês que vão, se mordam aí. E eu acho que é isso, eu acho que esse desfile, ele não tem o objetivo de se fazer carnaval. Ele quer fazer o que ele quer, e é ele acima de tudo. E a gente viu aí, tá sem escola agora. Eu acho que espero realmente que aprenda, que entenda os erros que cometeu nesse desfile. Porque, assim, falando um pouco da premissa do enredo, a premissa do enredo, que é a proposta do Vinícius Natal e do Luiz Rufino, não era uma premissa ruim. O enredo proposto para a escola
proposto pelo Vinícius Natal não era o que foi para a Avenida, era outra coisa. Era uma coisa que dialogava muito mais com a ilha, falando de assombração, enfim, que era uma coisa muito interessante de explorar o folclore brasileiro. E você não tem o folclore brasileiro, né, bem representado, né? Como o Diogo falou, a Iara como uma assombração, Curupira sai para lá. E esteticamente você tem uma estética que não é uma estética que a gente olha e fala, nossa, lendas, folclore brasileiro, brasilidade. Nada, é o Walt Disney Hollywood. É uma coisa horrível. Então, assim, para mim foi muito complicado estilar nesse desfile. Eu acho que, de fato, é assim, o pior enredo do ano, disparado. E aí, cuidado com a porra, né? Cuidado com a burra, gente. Cuidado com a burra, né? Se eu deixei alguma dúvida, gente, é cuidado com a burra. E a Wanda deu nota de repúdio. Nota de repúdio. Não fala mais. Ai, terminou. A segunda noite tá bem equilibrada, hein, Lucas? Segunda noite, parecida com a primeira, inclusive, né? A gente colocou 2 orgulhos da professora, um então tá bom, um que passou, e um cuidado com a burra. Então vamos agora, né? Já fechamos a nossa segunda noite. Você que está nos acompanhando, que está gostando, deixe seu like, se inscreve no canal, porque vem aí a terceira noite e vocês vão ver a gente falar mais um pouquinho aí. Estação Primeira de Mangueira, 7. Ele não vai jogar nunca mais, eu fico com os meus fazendo carnaval. Aí, meu irmão, tu vai desacostumar. Tá emocionada? Vai dar tudo certo, Regina. Aqui é Brasilândia, porra!